Sim, já estamos ao vivo para mais um papo. Que maravilhosa energia da Angela Dipp. Agora a gente vai bater um papo. Olha só, Tom Garcia, Tom. Eu no Teatro tá aqui. Quem que cuida do perfil Eu no Teatro? Vou colocar o fundo Marlene Collet. Eu queria saber o nome para agradecer. Vocês fizeram uma postagem tão carinhosa, o pessoal do Eu no Teatro. www.fundomarlenecolé.com.br. Cíntia Duque. Um beijo, Cíntia. Muito obrigado, viu? É um prazer, uma honra ter você aqui acompanhando o nosso bate-papo. Espero que você possa ficar e interagir com a gente, bater um papo aí com a Cleo. Tô acenando, a Cleo tava ali no meu papo com a Ângela, deve estar chegando por aí já já. Fala Flavitias, Gabriel Arão, deixa eu mandar para Cleo. Cleo tá me chamando aqui no particular. Falar para ela que já estamos ao vivo. Ah, ela já chegou, ela é muito rápida. Deixa eu chamar ela por aqui. Pronto. Oi, meu amor. Oi! Tudo bem, minha Tudo, linda? tudo, e você? Tudo ótimo. Como foi o Dia dos Pais por aí? O meu pai ele fez uma cirurgia, então tá se recuperando, então eu não passei com ele. Mas foi bom, ele tá bem, e fui ver meu irmão, meus sobrinhos, tô aqui perto da família. E Que você? maravilha. Tudo ótimo, graças a Deus. Dagoberto, feliz, está chegando por aqui para Oh, prestigiar a gente. Dagoberto, Tom, queridos, que bom. Eu no teatro, linda. Maravilhosa, carinhosíssima, Dona fez uma Ivonete. postagem muito carinhosa sobre nós, a Cíntia Duque. Muito legal. É muito, muito querida ela. E você não para, né? Você viu, né? Eu tô aqui, ó. Eu tô no ritmo Angela Dipp do papo. Vamos lá, você viu a Nossa, energia, né? então vai ser bom. Pessoal do fã-clube do SBT 2020, o Fábio Pena. Que Ah, meu honra, querido. maravilhoso o Fábio Pena aqui com a Tá gente. aqui do lado. Ai, que bom, ele tá aí e ligado. Olha, Ligado, É claro. Baco que tá com a gente aí também. É um Ah, vinho maravilhoso. um vinho, é. Ah, Francisco Montanani tá por aí, É querido. o pai do Pena, querido, seu Francisco. Todos juntos pela arte, amém. Olha só, Amém. o meu amigo querido Miguel Arcanjo Prado escreveu um título onde ele discorre sobre a sua história. Cléo de Paris, a musa do teatro de um tempo e de um lugar chamado Praça Roosevelt. É, o Como que é para Miguel. você? Como foi esse título e ter os sátiros, a praça tão presente assim na sua história? E foi isso que acho que foi esse momento que te apresentou para o grande público, né? Apesar de você Foi. ter começado no Sul e iniciado a carreira ingressado no Teatro Carioca, e você viu que realmente televisão e a grande mídia não era o que você queria. Você queria fazer Isso. teatro, mas você também queria formar família, você também queria ter uma vida pacata e reservada. É um paradoxo, né? Isso da a vida artística e a vida pessoal, social, porque a gente tem que um pouco abandonar isso, né? Eu tenho um texto que até eu escrevi para o Miguel numa ocasião de Dia do Teatro, Dia do Ator, não lembro bem, que chama Sem Rede de Proteção. E eu falo, é preciso amar o risco para ser um ator de teatro, um diretor de teatro, um figurinista, um bilheteiro. É preciso abandonar coisas e estar naquela hora, naquele lugar, com tempestade, com febre, do jeito que for, você está a serviço daquilo. E, então eu sempre tive mesmo essa questão da minha vida pessoal e da minha vida de atriz. Mas é como você falou, os sátiros, eu e os sátiros somos um grande encontro.
Eu acho que foi num momento muito profícuo das nossas vidas, o Sátiros estava se firmando na Praça Roosevelt. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a fazer teatro no Sátiros, o bar fechava durante as apresentações, só abria depois, era tudo muito mais calminho, só tinha os Sátiros lá e o La Barca na praça e o PPP, acho bem em cima. Depois que virou esse gueto cultural, né? Essa efervescência que a Praça Roosevelt virou. E você E foi participou desse momento, né? Participei, eu peguei a fase que estava revolucionando a Praça Roosevelt. Quando a gente estreou A Vida na Praça Roosevelt, nós recebemos... Deu uma travadinha, mas já já a Cléo volta pra gente. Acontece. Probleminhas técnicos que acontecem. Deixa eu de novo. Probleminhas técnicos que acontecem. Olha só, Renata Borella. Quem não conhece Sátiros não conhece a cultura de São Paulo. Deixa eu chamar a Cléo de novo. Márcia Dailin. Oi, Márcia, tudo bem? Oi! Não? Ai, Voltamos. voltamos. Bem, eu estava falando que quando a gente estreou A Vida na Praça Roosevelt, tivemos uma ameaça de traficantes que dizia assim: se esse espetáculo estrear, haverá um banho de sangue na porta do teatro. Então estava nesse período, assim, o Rodolfo fez uma reunião e uma pessoa só quis sair. Todo o restante do elenco e técnica falou, não, vamos bancar isso, porque se a gente se render agora, a gente fecha as portas do teatro, né? Sim. E deu tudo certo, mas foi um período bem complicado. E eu vivi essa revolução dos sátiros na Praça Roosevelt e da Praça Roosevelt em função da presença dos sátiros. E você falou da vida na Praça Roosevelt, mas não foi o seu primeiro contato com os sátiros, porque no seu primeiro contato com os sátiros você não chegou a integrar o elenco da peça, né? Aliás, a matéria do Miguel diz que você pediu para, até você torceu para não ser Rezei. chamada. Para aquele teatro que vende roupa, como diz Ivan Cabral, vou vender roupa. Vou vender roupa. Porque eu tinha assistido. Meu primeiro contato foi para fazer a Filosofia na Alcova, que o Laerte Quésimos, conheci o Laerte Quésimos uma história também engraçada, porque na época, até o meu marido na época, ele falava assim, foram precisos 2 Laertes para você chegar no Sátiros, porque a Laerte hoje era ainda o Laerte, e era muito amigo da gente. E ele era casado com a Tuca, que trabalhava no TUSP. E aí eu fazia degustação de maionese Hellmann's no TBC, fazia Marilyn Monroe em aniversário, fazia eventos como recepcionista. O que te chamava para pagar, que desse para pagar a conta, você estava dentro. O que desse para eu pagar meu aluguel, me sustentar. E aí a gente saiu uma noite, aí o Laerte, na época, falou, então você é atriz, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo degustação de maionese Hellmann's no TBC. Aí a Tuca falou, não, mas eu recebo muita coisa, muito e-mail no TUSP, então eu vou começar a te repassar tudo. Aí eu escolhi um grupo de estudos de teatro, não sei porquê, de uma gente desconhecida, e lá conheci o Laerte Quésimos. E ficamos amigos, foi amor à primeira vista, assim, eu e o Laerte, a gente é muito próximo até hoje. E ele estava no Sátiros fazendo transex, já estava um tempo com a companhia, e ele falou, olha, o Rodolfo está fazendo teste para a Eugenie da Filosofia na Alcova. Aí eu falei, tá bom, vou fazer o teste. Aí eu fiz o teste e o Rodolfo falou assim, assistam a peça, tragam os namorados, os maridos para assistir, porque depois dá problema essa peça quando eu começo a fazer. Eu falei, não, eu já vi. Ele, não, assiste. Só que eu tinha visto, era num teatro do lado, acho que no 84, é um teatro comprido, então eu vi lá do fundo. Quando eu assisti nos Sátiros, o público a 30 centímetros da atriz completamente nua, eu falei, eu não sou capaz de fazer isso. Não quero, eu rezei para ele não me chamar. E aí o Rodolfo falou assim, olha, se eu gostei muito de você, mas tem uma atriz que já trabalhou com a gente, eu tenho 13 dias para fazer essa substituição, se ela topar, vou fazer com ela, que é mais simples. Senão eu te chamo. Aí eu rezei para ele não me chamar. Aí ele não me chamou.
Aí passou um tempo, o Rodolfo me ligou e falou, então, chamei mesmo a Dani para fazer, mas você quer fazer parte de uma companhia de teatro? Falei, quero, tudo que eu quero. Ele falou, então, a gente vai começar o processo da Vida na Praça Roosevelt, não tem personagem para você, mas você vai acompanhando os ensaios. Falei, claro, maravilhoso, tudo que eu quero, já admirava o grupo. Só que durante os ensaios, tem uma personagem que ela joga, ela se vicia em jogo de computador. E a Maria do computador e a Maria real. Ele desdobrou em duas personagens e eu tive... Era uma participação pequena, mas foi muito especial. A gente tinha aplauso em cena aberta, numa cena de 6 minutos, porque a gente fez uma cena super coreografada. Então acabou, não foi meu primeiro contato, mas acabou sendo o primeiro espetáculo que eu estreiei. Enquanto fazia Vida na Praça Roosevelt, a menina que fazia filosofia saiu. Aí o Rodolfo me chamou e falou, eu percebi na época que você ficou super angustiada e com medo que eu te chamasse, mas agora acho que é o momento, acho que vai ser um divisor de águas na sua vida. Aí eu falei, Rô, me dá um tempo. Ele me deu uma semana e eu ficava conversando com o elenco da filosofia. Eles mostravam, olha só, aqui, o cocô é chocolate, o xixi é essa bombinha que ela aperta e sai uma água. E aí eu fui entendendo e era de uma delicadeza fazer aquele espetáculo. As pessoas que viam parecia que era de uma brutalidade, né? Aquela escatologia, tudo. E a gente era tudo carinhoso. A gente disse, amor, eu te machuquei, te peguei com muita força no camarim. E daí depois... E durante esse período te viam como musa dali, como se ser a musa dos sátiros ou da praça ou de qualquer coisa fosse uma coisa hardcore. E você nunca foi hardcore, né? Você nunca deixou de ser a menina lá do interior do sul do país, de uma cidade onde depois das 10 da noite não se passava carro. É verdade, sempre fui, sempre fui. No próximo Desamparos eu vou contar um pouco disso, dessa minha essência caipira. Mas teve isso, né? Porque eu comecei a engatar vários trabalhos e muitas protagonistas e veio não sei de onde surgiu esse título de musa. E tem uma história engraçada, porque daí eu fui fazer Cosmogonia Experimento número 1 com o Ivan Cabral e eu fazia nessa peça uma moira e uma musa. E o Emerson Fernandes, que é um técnico que eu amo, um menino que trabalhou com sátiros durante muito tempo, agora trabalha na SP Escola de Teatro com a gente, ele começou a me chamar de musa, que eu fazia musa na peça. Então ele falava, oi amor, até hoje, eu encontro o Emerson, ele fala, oi musa, como você tá? E daí teve um grupo de estudantes que foram me entrevistar para um TCC lá no Sátiros, na frente, assim, na mesinha. Aí eles falaram, como que é isso de ser musa? Eu falei, imagina, isso é uma bobagem, isso não existe, nada a ver. Aí chega na hora o Emerson, oi musa! Olha só, o Bruno, deixa eu mandar um beijo aqui, Bruno Cavalcante tá entrando, querido Bruno. Querido Bruno, que honra. O pessoal do Eu no Teatro tá dizendo, eu mesmo, eu nunca pensei que a Cleo fosse assim, meiga. É engraçado como tudo também depende um pouco da forma como a gente conhece as pessoas. A forma como nós nos conhecemos virtualmente sempre foi rodeada de muita meiguice, né? Sim, desde sim. De plateia até o momento em que passamos a nos falar, né? Verdade, verdade. E é engraçado isso, você tocar nesse assunto, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo quase que totalmente no mundo virtual, a gente acaba tendo um contato carinhoso com as pessoas, né? Sim, que é estranho, porque a gente acho que tem mais contato nesse período. A gente vê mais as pessoas, assiste mais, vê mais o que todo mundo está fazendo. Então tem um lado de ganho também, né, nisso. Sim. Nessa fase maluca. Eu acho que do caos nós precisamos tirar coisas boas, né? Sim. E os contatos com pessoas queridas têm sido muito legal. Olha, através do perfil Ivonete Montanini. Oi, tia Cléo, é o João Pedro. Ai, fofo. É o sobrinho do Pena e a Ivonete é a mãe do Pena. João Pedro, lindo. Beijo pra você. Tom Garcia, Tom, sempre meiga, Cléo, mas também faca na boca. Na bota, desculpa. O Crispal, beijos da Argentina. Christian. Caio Chico, Cléo, meu amor. Ai, quanto carinho, que delícia. Que delícia. Olha só, eu assino só Pedro, mas eu sou João Pedro, viu? Eu sou charado João Pedro do Fábio. Que lindo, belo nome, lindíssimo. Bom, mas vamos voltar um pouquinho antes da Roosevelt
e do Sartre. Tivemos mais uma travadinha, mas acontece, são questões técnicas e questões onde a gente vai se organizando. Olha, o Fábio está mandando corações para o Christian. Voltou. Ah, voltou. Ai. Você saiu do Sul, foi para o Rio fazer teatro, casada, né? Sim. E foi no Rio que você trabalhou com o Sérgio Modena? Foi. Com o Sérgio Modena, com o Cadu Fávero, Vanessa Lois. A gente fez um espetáculo belíssimo chamado Coração Inquieto, Memórias de Santo Agostinho. E foi um trabalho muito lindo. A gente foi para o Festival de Rio Preto, a gente fez daí uma temporada no Sesc Belenzinho, em São Paulo, que foi quando eu falei que São Paulo é meu lugar, não posso ficar no Rio de Janeiro. Não era para mim aquele lugar, eu era muito mais... Eu ia para São Paulo desde pequenininha. No texto do Próximo Desamparo, eu vou contar isso, porque eu tinha parentes em São Paulo, então já tinha uma familiaridade com essa cidade louca, e era muito estranho, porque eu saía daqui que não tinha nem rua calçada ainda, era rua de chão batido, e eu ia para São Paulo, então elevadores, escada rolante, tudo era um mundo mágico para mim. E aí, quando eu fiz essa temporada no Sesc Belenzinho, que foi direção do Sérgio Modena, eu falei, não, eu preciso ficar em São Paulo. O marido do Sérgio estava no elenco, não estava? Tava, o Gustavo Wagner, ele é meu parceiro da primeira companhia de teatro que eu tive em Porto Alegre, a Companhia das Índias. A gente já fazia teatro juntos na Companhia das Índias. Aí ele foi morar no Rio uns anos antes. E daí a gente se encontrou depois para fazer esse trabalho. Que maravilha. E você acha que talvez o teatro que você fez, você fazia um teatro mais realista no Rio, te fez, num primeiro momento, procurar o CPTzinho em São Paulo? Então, esse espetáculo até não era. A gente tinha umas referências de obras de arte Francis Bacon para compor as personagens. A gente trabalhou muito melodrama nesse processo com o Sérgio Modena. Mas o que eu via muito lá no Rio era teatro realista, né? Porque... como espectadora também me alimento muito. Esse período que eu fiquei sem fazer teatro, eu fiquei muito feliz em ser muito plateia, porque quando você está muito em cena, não consegue acompanhar direito o que as pessoas estão fazendo. E eu quis fazer o CPTzinho porque eu sempre tive muita admiração pelas pessoas que passaram por lá, pelo Antunes, né? E porque aconteceu uma coisa... Eu contei para o Pâmio isso uma vez. Olha como o mundo era diferente. Uma vez, na revista Capricho, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, veio uma matéria de Romeu e Julieta, com o Pâmio e a Júlia Gann. E eu olhei aquilo, eu vi aquelas fotos, aquela escada, aquela estética, não sei o que despertou em mim. Eu falei para minha mãe, eu vou para São Paulo fazer teatro com Antunes Filho. Eu nem sabia quem era Antunes Filho, não sabia de nada, li aquilo na revista Capricho. Vi a foto deles e decidi isso. E eu fiquei com essa obsessão na minha cabeça, que um dia eu ia fazer teatro com o Antunes Filho. Eu acabei nem ficando no CPT, mas foi muito importante para mim passar pelo CPTzinho, ter essa experiência. Era uma coisa meio mágica, assim, da minha vida, que eu precisava viver. Era um sonho de menina, né? Era um sonho de menina. Não era um capricho, era um sonho de menina, né? Que você realizou. Aí, quando eu conheci o Pâmio, eu falei, nossa, Pâmio, eu tenho que te contar essa história, porque você está no início da minha vida do teatro. E numa revista Capricho que eu vi essa matéria. Meu Deus, que delícia. Olha, Priscila Domingo, Pri, amada. Te amo. Te amo. Suji. Fala, Pedro. Oi, Te Suji. Gilvan Marques está por aqui. Matheus Martoni. Que delícia. E aí você começou a trabalhar no Sátiros e não parou durante um bom tempo. Você engatou um processo no outro. Literalmente não só uma peça, mas um processo de pesquisa e de teatro de grupo, um seguido do outro, né? Sim, muito. E fizemos belíssimos trabalhos, viajamos muito para o interior de São Paulo, para a Alemanha, para a Suécia, para Cuba. Estreamos um espetáculo em Cuba de um autor cubano, o Lis, que eu fazia a Rainha Elizabeth I, que é um dos trabalhos que eu tenho mais amor por ter feito na minha vida. Então foi uma fase muito rica nas nossas vidas. No meio disso tudo criamos a SP Escola de Teatro, né, com outros coletivos,
que é o meu maior orgulho. Estou trabalhando daqui, cumprindo expediente da SP, reuniões todo dia online, fazendo Foi a sua edital. primeira experiência como arte educadora? E Então, eu não sou arte educadora, eu não dou aula. Eu cuido de um departamento chamado Programa Kairos, que é de oportunidade para os estudantes, para os colaboradores. Então, a gente tem uma bolsa auxílio, embora a escola seja gratuita, a gente conseguiu que nesse projeto tem uma bolsa auxílio para que eles tenham condições de ter acesso a bens culturais, para principalmente quem vem da periferia, quem vem de outros lugares e tem que se manter em São Paulo. Aí a gente faz colocação profissional, estágios, ações em prol dos estudantes, mais dos eu ia estudantes. chegar no projeto, mas tem algumas biografias suas disponíveis e biografias da SP que consta você como professora de algumas matérias além desse projeto. Mas assim, Então, conta pra gente um pouco de como foi ver nascer, porque literalmente você estava no evento do start inicial, né? sim. E essa estruturação toda da SP, do qual você faz parte até hoje, né? Sim, a SP é um sonho, né? Quando a gente foi criar essa escola, nós trabalhamos mais de 2 anos nos encontrando semanalmente, esse grupo fundador, que é a Marissa Salomão, Guilherme Bonfante, Serrone, Raul Teixeira, Raul Barreto, Hugo Pozzolo, Ivan Cabral, Rodolfo, eu, o Alberto Guzic, que estava no início, né, do projeto. O Alberto Guzic ia ser o diretor da escola, ele veio a falecer e o Ivan então assumiu esse posto e faz com o maior amor, com o maior empenho. Querida Lúcia passou A pela Lúcia SP, chegou depois. maravilhosa. Nossa, a partida da Lúcia foi uma dor absurda pra gente, muito repentina, né? A Mas Lúcia ela estava na SP, Cléo? Ou não mais? estava, sim, é coordenadora dos cursos de extensão cultural, Porque eu minha grande estive aí uma vez parceira. a convite do Toller, do Alessandro Toller, e fui recebido com imenso carinho pela Lúcia, né? Sim, ela é maravilhosa. Olha, eu falo ainda porque não parece que nunca. Vai ser sempre, né? Vai ser sempre, ela precisa, a memória dela precisa ficar viva, porque essa mulher, o que ela fez pelo teatro, a pessoa carinhosa que ela era muito minha parceira de projetos. A gente era vizinhas de porta na SP, então a gente fazia projetos juntas, vivia criando histórias juntas. Então foi um baque muito grande a partida dela. Mas também a colaboração dela para o que a SP se tornou é fundamental, então ela está com a gente. Mas esse núcleo fundador, a gente se reuniu durante 2 anos, mais de 2 anos até, pensando essa escola. E toda reunião a gente chegava e falava, como é a escola que eu gostaria de ter estudado? Então a gente ia falando e pensando e colocando no papel e levando para a secretaria. E aí tem várias peculiaridades que foram batalhas nossas, assim. Por exemplo, eles queriam que fosse uma escola para emancipação de jovens, então era até 29 anos. Aí eu lembro que numa reunião eu falei, não pode. Se você pensar que o Saramago só virou o escritor que ele é quando ele foi demitido do jornal que ele trabalhava aos 60 anos, você não pode dizer que uma pessoa não pode ser artista. Com 80 anos eu resolvo ser artista e eu vou ser artista. Então a gente tem, aí não tem limite, só tem limite mínimo de idade, mas não tem limite máximo. Tem essa bolsa que a gente conseguiu. Os cursos, o modelo de módulos, né, que foi inclusive já replicado na Suécia, na Finlândia, por outras escolas de teatro, porque a gente assim evita a evasão e dá mais liberdade para os estudantes. Então foi uma escola muito sonhada e pensada a várias mãos, vários corações. É impressionante, eu entendo isso, essa essência, e é muito legal saber que nem todas as coisas ficam registradas. E é muito bom agora nessa live ter esse registro de saber que esse cuidado com a não limitação de máxima de idade é sua. Eu, quando quis ingressar na carreira e quando falei que era isso que eu queria fazer, o teatro, na verdade, num primeiro momento, uma criança do interior, o primeiro contato é com a televisão. Minha mãe me levou para ver teatro. Quando eu vi teatro, eu falei, é isso mesmo? Eu fui estudar numa escola no interior de São Paulo que era administrada por um grupo de atores. E esse grupo de atores, eles cuidavam da escola de dia e à noite eles ensaiavam a companhia. E durante os processos, um ator que interpretava uma criança
saiu do elenco e aí eu passei não só a ser um estudante, mas ser uma criança fazendo um espetáculo Que já lindo. profissional. Então, assim, nós não podemos limitar nem para mais nem para menos. Né? Então, Que lindo, que linda história. é importantíssimo. Eu imagino que se talvez eu com 6 anos não tivesse tido essa oportunidade, também eu imagino quantos acima dos 29, dos 30, dos 60, dos 70 também querem ter a sua primeira oportunidade, porque eu acho que nunca é Sim, tarde para ter uma primeira oportunidade. ainda mais na arte, né? Acho que a arte é esse terreno tão infinito de possibilidades, de erros, de acertos, de viagens, de divagações, que eu acho que não pode ter limites mesmo. Não faz sentido ter, né? Sim, claro. Conta pra gente um pouquinho da sua convivência com a Fedra de Ah, Córdoba. a Aí, Federer também, em muitos momentos, noticiada pela imprensa como a musa dos sátiros, né? era diva. A diva, Ela né? era diva, era acima. Ela se auto-intitulava Diva Automática. Ela tinha um blog maravilhoso, a Diva, Fedra de Córdoba, a Diva Automática. A Fedra foi uma grande, grande amiga minha. Nós ficamos muito, muito próximas. Eu lembro quando eu conheci a Fedra, eu fiquei assustada, porque ela era aquele furacão, né? Aquele poder em forma de mulher. E eu lembro que eu ficava meio com medo dela, mas aí fui me aproximando e ela fala tudo na cara. Se você dá um presente para ela não gosta, ela fala: não, vou te devolver porque não gostei desse presente, não vou usar mesmo, dá para outra pessoa. E só que ela começou a ser muito carinhosa comigo. E aí eu liguei para ela no Natal e ela estava sozinha. Aí eu liguei no Ano Novo e eu comecei a ligar todos os anos. E ela falava assim: a Cleo é minha grande amiga, sempre, nunca deixou de me ligar no Natal e no Ano Novo, nunca, minha grande amiga. E nós ficamos amigas de eu ir visitar ela na casa dela, ela fazer bolinho de chuva para mim, a gente. Deixa eu mandar Voltou? beijo, vamos voltar do bolinho de chuva. Ela fazia bolinho de chuva para você. Deixa eu agradecer essa também jornalista querida, Nanda Roveri, Ah, na Nanda, que cena, tá por aqui saudade! também. Querida, quanto tempo não a vejo. Beijo. E eu tenho muitas histórias engraçadas com a Fedra, de muito afeto. A gente era. Ela brigava comigo, que eu não. Agora eu sei, aprendi. Outro dia eu escrevi: a Fedra deve estar feliz no céu porque eu aprendi a colocar cílios postiços. Ela falava: como uma mulher não sabe colocar cílios postiços, Cleo de Paris? Não pode ser assim? E use mais salto alto. Esses tênis, sempre esses tênis, salto alto. Uma mulher linda, elegante. E eu tenho muitas histórias com a Fedra. Aí teve uma história que eu adoro, porque teve um ano novo que eu liguei para ela e ela não atendeu, assim, pertinho da meia-noite. Aí no outro dia eu liguei: Fedra, te liguei ontem. Ela falou: pois é, eu vi só depois que o telefone tinha tocado. Aí eu falei: Fedra, então feliz ano novo e tal. Ai, que bom, minha amiga que está me ligando. Eu falei: como você passou a virada do ano? Muito bem, fiz minhas oferendas para Iemanjá. Aí eu falei: mas ela morava numa kitnet no Anhangabaú. Falei: mas Fedra, como você fez as oferendas para Iemanjá na sua casa? Ela jogava flores pela janela e baldes de água. Fedra de Essa era a Córdoba Fedra. criou as próprias ondas do mar. Ela criava o que ela queria. Essa mulher era uma potência. E quando a gente estreou Liz em Cuba, foi a primeira vez que ela voltou para Cuba como mulher. Ela saiu de lá menino e com todo o preconceito. E a primeira vez que a gente foi para Cuba, porque depois eu fui fazer cosmogonia também lá, depois os sátiros também foram com pessoas perfeitas, que eu já não estava. Mas quando a gente foi estrear a Liz, ainda era um período meio difícil lá. Só que a Fedra foi recebida com todo o amor, já no aeroporto, na sala VIP, a grande artista cubana, Fedra de Córdoba. Ela ficou muito feliz. Os sobrinhos, que nasceram depois que ela já tinha saído, falando: minha tia, que orgulho de você. Então foi uma experiência muito linda também viajar para Cuba com a Fedra e estrear um espetáculo lá com ela. A Fedra
foi muito importante para os sátiros e os sátiros para ela, né? É uma história belíssima. Durante um período tão intenso com os sátiros, não despertava em você e no seu ser artista criador a vontade de experimentar, de degustar outras linguagens e o contato com outros profissionais? Você falou do Pâmio, você falou o Sérgio Roveri tem o Sérgio Modena, desculpa, tem uma importância aí na sua carreira, mas de experimentar outras linguagens e outros diretores em São Paulo? Eu até já tive, mas o período que eu passei nos sátiros, os nossos projetos diziam tanto a minha alma, era tanto o que eu queria falar e o que eu queria expressar para o mundo e como eu queria me colocar, que acabava sempre aquilo me ganhando. Aquele lugar, aquelas pessoas, aqueles textos, aqueles processos. Então, Fábio Pena está dizendo, o Roveri também. O Roveri também, a gente fez o primeiro espetáculo infantil dos sátiros, que eu fiz com o Fábio Pena, inclusive, era do texto do Sérgio Roveri, o Dia das Crianças. O Sérgio também tem bastante... Você viu, né? Dionísio e Baco, eles passam por aqui, eles jogam até os acertos nos erros. Esse é o teatro. Tá, olha só, não tem jeito, né? Eu ia falar isso depois também. Não, o Sérgio é super importante para os sátiros também, já fez muitos espetáculos lá, já foi montado pelos sátiros também bastante, é um grande parceiro, o Sérgio. E foram rei e rainha, o Pena Fomos, rei e a rainha. Era muito engraçado esse espetáculo, era muito bom. Em que momento o audiovisual ele entra na sua vida? Ele te convida a experimentar essa vertente a ponto de, em muitas pesquisas que se faz sobre você, deve ter também devido ao Kikito que você ganhou de melhor atriz, você é conhecida como a atriz de cinema Cléo de Paris. É engraçado isso, Pedro, porque eu não fiz tão pouco cinema na minha vida. Eu nunca gostei muito. No começo até eu tinha essa vontade, acho que essa vaidade. Depois, quando você começa a carreira, né, de ator, de atriz, tem muito de vaidade. Depois você começa a pensar nisso como um ofício mesmo, né? Eu sempre falo que para mim é um trabalho, é um ofício. Eu não gosto nem dessas coisas de deuses do teatro, evoé. Eu falo, então tem que ter o deus da faxineira também, tem que ter o deus do dentista, porque o que eu estou fazendo é trabalho. Então acho que a gente perde um pouco essa vaidade louca de falar, eu quero estar no cinema porque eu vou estar imortalizado e vai aparecer na tela grande. Acho que você pensa, eu quero fazer o que meu espírito está pedindo, o que o momento me mostra como algo caro. Então, o cinema surgiu na minha vida muito por acaso também, porque quando eu fazia faculdade de jornalismo e já tinha ingressado na Companhia das Índias lá em Porto Alegre, alunos do curso de especialização, não sei se era TV e cinema, era um curso que tinha na PUC, fizeram um teste para um filme, um curta-metragem. E eu fiz o teste, passei e fui fazer o filme, foi super bem cuidado o filme, era belíssimo. Mas o que eu nunca imaginei é que um filme de estudantes, né, um filme que não tinha nenhum nome importante nem nada, nem eu, era conhecida minimamente, pudesse me dar um prêmio de melhor atriz do Festival de Cinema de Gramado. Então foi uma surpresa muito grande. E depois disso eu acabei fazendo bastante curta-metragem em Porto Alegre. Fiz uma participação pequena num longa do Carlos Gervásio, Tolerância. E o que eu fiz de importante no cinema só, eu acho, foi o último filme do Zé do Caixão, Encarnação do Demônio. Que eu tenho o maior orgulho do mundo de ter feito, porque conhecer ele já foi incrível. Ele era uma pessoa tão doce, tão afetuosa. O que ele fez pelo cinema, eu acho que ele era o único que fazia realmente fábula no cinema brasileiro, né? E tinha aquele personagem, e era tão especial aquilo. E o meu encontro com ele também foi.
E eu acho que eu nunca fiz nada tão significativo no cinema, a não ser esse filme que eu acho que é sim, que me orgulha demais. Eu não sei por que tem essa aura de atriz de cinema, porque eu já recusei muita coisa também. Eu não tenho muita paciência para cinema, para ficar esperando, para o meu cronograma bater com o cronograma deles. Sempre estava fazendo teatro, queriam que eu tivesse standinho. Eu falava, não trabalho com standinho, ninguém faz no meu lugar, eu sou atriz desse espetáculo. Então, realmente, eu não sei. É sempre uma surpresa quando falam isso para mim. O Pena pediu para você contar como foi quando você foi receber o prêmio. Ah, quando eu fui receber o prêmio, eu estava casada com o Léo, que era meu marido, que a gente foi para o Rio de Janeiro, que virou um Sim. grande artista, faleceu no ano passado. Infelizmente, aliás, você tem muito bom gosto, né? Obrigada. Querida, uma mulher de muito bom gosto, eles têm os exatos mesmos bons gostos por estar com você, mas precisamos ressaltar aí ambos os bons gostos, né? Adorei. E eu até fiz um desamparo especialmente dedicado ao Léo, porque a gente tinha músicas juntos, eu tive uma banda, né? Ele tocava comigo, tive uma banda lá no Sul, a Cretinice Me Atrai. Sim, e aí teve integrante dessa banda que depois foi pro Patofu, né? Não tem uma história assim? Não, teve. O John do Patofu fez uma crítica linda da nossa banda na revista Showbiz. Foi isso. Talvez o Astronauta Pinguim tenha tocado com o Patofu, com o nosso tecladista, porque ele toca com o Não Otto. teve uma coisa de tocarem num festival, alguma coisa assim? Eu cantei no Skol Beats, mas com o Edgar Escandurra, que eu gravei também uma música no CD do Edgar Escandurra. E já cantei com o Ira. Ah, eu acho que é isso. Eu cantei com o Ira no Show Opinião, no lançamento do CD deles, Isso é Amor. E era uma música que a Fernanda Takai gravou, a voz, ela e o Nazi. Só que ela não foi pro show e aí o Edgar me chamou para cantar com o Nazi no lugar dela nesse show. Acho que é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, sim. O Pena abriu a porta aqui para falar para eu contar do prêmio. Quando eu ganhei o Kikito, eu nem imaginei que tinha premiação nessa categoria. Falei, fiz o filme. O filme estava concorrendo em Gramado. Falei, torcendo para ganhar melhor filme, nem acreditando, mas torcendo. E aí eu estava de pijama, deitada na cama, assistindo a premiação de Gramado com o Léo. E aí eu lembro, era o Marcos Breda que apresentou. Ele falou, e o prêmio de melhor atriz na categoria tal, Cléo de Pares. Eu olhei, o Léo falou, Cléo, você ganhou o Kikito? Eu falei, é? Ele falou, vamos para Gramado agora. Aí a gente saiu correndo. Não lembro se ele estava sem carta de motorista ou se o carro estava com algum problema. Ele falou, foda-se, a gente vai para Gramado pegar o seu Kikito agora. Porque eu não tinha nem convite para ir. Eu não sabia que eu estava concorrendo. Então a gente foi correndo para lá e pegou o Kikito, fez um monte de foto, mas foi desse jeito. Tudo surpresa. Eu vi, quem é você? Não pode entrar? Pode sim, eu ganhei o Kikito. Eu quero meu Kikito. Mais ou menos isso. Olha, estão perguntando aqui, eu estou no teatro. Cléo, de onde vem o seu nome? O Paris é artístico ou é um sobrenome? É um sobrenome. É De Paris, na verdade. É um sobrenome italiano. É o sobrenome materno. Cléo De Paris. De Paris, nem tem acento, mas eu coloco porque é Paris. É italiano. É um sobrenome que parece que é inventado, todo mundo acha, mas está na minha carteira de identidade. Tá aqui, fala. Olha só. Oi, tia, que saudades. Quando você volta? Ai, é o Lelê que mora no meu prédio lá em São Paulo. Não sei, Lelê, tô morrendo de saudade também, meu amor. Meu vizinho. Lindo. Vamos falar de desamparos, onde você não é desamparada e também não desamparou o público nesse momento. E acho que é uma oportunidade de você exalar amor e exaltar amores. Desamparos é uma grata surpresa nessa quarentena. Acho que para muita gente, pelas mensagens que eu recebo, mas para mim também, e para o Pena, o nosso reencontro, né, de vida, meu e do Pena, porque nós fomos casados durante 7 anos, mas já estamos separados há mais de 10, eu acho. Sempre fomos bons amigos.
E aí quando ele foi fazer um filme, porque o Pena trabalha muito com cinema, por isso ele assina também a fotografia, que é engraçado, né? Agora as coisas mudaram no digital, a gente descobriu que tinha que ter fotografia na nossa ficha técnica, porque ele faz a fotografia da cena, né? Que é o que vai para o público. E aí ele foi passar uns dias na minha casa, em São Paulo, para gravar os filmes, porque tinham muitas noturnas e as locações eram próximas da minha casa. Nisso estourou a pandemia. Eu lembro que ele estava na minha casa, um dia eu fui para a SP trabalhar e falaram, não, vai todo mundo embora, a gente vai parar, home office a partir de agora, o negócio ficou feio. E aí a gente ficou um tempo lá, e eu tinha que já vir para cá para fazer um tratamento dentário, já estava com uma viagem meio programada para visitar a família. E aí meu irmão falou, venham, eu vou procurar passagem. E eu falei, vamos, Pena. Ele falou, vou, porque os pais dele, ele não queria... Como estourou a pandemia, quando ele estava tendo contato com muita gente, filmagem, saindo na rua, e os pais deles são idosos, ele falou, não vou voltar para casa agora. Eu falei, então vamos comigo para o sul. Aí a gente veio, ficou... Meu irmão comprou esse casarão, que a gente fala, que tem até um palco, que tem um quintal lindo. Comprou e acabou não se mudando com a família ainda, ia reformar, estava naquele impasse. Virou uma casa de fazer festa de Natal, festa de Ano Novo, aniversário das crianças. Aí eu dei a ideia, falei, quem sabe a gente fica lá na casa para cumprir os 15 dias de quarentena, porque não tinha nenhum caso na cidade, então não ia expor nem a minha família, nem a cidade também, né? Então a gente ficou aqui, meu pai trazia comida no portão, minha mãe trazia uma cesta de comida, traziam tudo que a gente pedia. E a gente, 2 artistas trancados numa casa incrível, sem fazer nada. Uma noite tomando um vinho, eu tinha trazido uma pilha desses desamparos que eu imprimi, porque quando a UOL deletou os blogs, tudo que eu tinha salvo eu imprimi, e eu coloquei na mala junto, falei, vou levar lá, vai que eu tenha tempo e leia tudo. Várias pessoas falavam, isso tem que virar um livro. Um dia eu falei, vou ler, quem sabe eu penso em editar isso. Aí uma noite a gente estava tomando um vinho no quintal, era verão ainda, uma noite linda. Falei, quem sabe a gente faz uma live eu lendo meus desamparos? Ele falou, claro, legal, vou fazer. Nem ele pensava em ser o diretor do projeto. Tanto que na primeira vez que a gente fez, ele me ajudou a compor ali os elementos, a mesa, a mise-en-scène toda, mas ele falou, acho que eu nem vou fazer, nem vou segurar o celular porque eu tremo. Eu falei, não, Pena, por favor. A gente não tinha tripé ainda, depois que eu comprei esse tripézinho. Aí eu falei, não, mas é melhor. Ele falou, tá bom, então eu faço. Aí quando ele foi fazendo, ele já começou a viajar na câmera, porque ele tem essa pegada de cinema forte, e ficou um negócio bacana, assim. Era bem em formato de live, eu falava, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ler meus desamparos tais e tais. Mas já tinha uma coisa, já colocava uma flor no cabelo. Aí você foi transformando isso numa performance online. Foi. E foi meio sem querer. Como a gente viu que deu certo nesse primeiro dia, a gente começou a receber muitos telefonemas, muitas mensagens. Eu lembro que o Gustavo Ferreira ligou e falou, gente, que coisa linda, aquela flor no cabelo, aquela toalha de mesa, aquela camisa. Eu falei, Pena, será que as pessoas estão muito carentes na quarentena de manifestações artísticas ou realmente é bom? Eu já não sei mais, porque para mim não parecia que a gente estava fazendo algo tão incrível. Mas a gente começou a viajar mais, as velas, né? E aí pirar em iluminação, os cenários daqui da casa. Mas eu acho que a grande virada foi o dia que o Ivan Cabral assistiu e ligou no dia seguinte e falou, vocês estão loucos, vocês não têm uma live, vocês têm um espetáculo. Vocês têm figurino, trilha sonora, por mais que os textos sejam lidos na maioria das vezes, porque toda semana é diferente, né? Mas os textos são interpretados, iluminação. Vocês têm um espetáculo, parem de tratar isso como uma live. É um espetáculo. E aí a gente falou, nossa, é verdade. Daí que eu parei de falar com o público, de o Pena interagir tanto comigo, a gente daí transformou realmente nesse ritual. Porque já é ritualístico, né? A gente usa o sino da igreja como terceiro sinal para entrar em cena. Sim. Aí tem toda a magia desse lugar. Na semana passada eu contei a história do meu médico de infância, que era o dono dessa casa. Então, já tinha isso, a gente não tinha... O Ivan que deu essa ligado, o Desamparos, ele está muito ligado
aos seus amparos, às suas raízes, né? Sim, sim. E Estar você aqui. fala disso, a gente sente que você fala disso no momento onde você está preparada para fazer e para falar. Sim, sim. E esses desamparos. Outro dia eu estava falando com um amigo, ele falou assim: Nossa, tá rendendo tanto esses desamparos que daqui a pouco vai ser minissérie da Globo. Aí eu falei: Nossa, porque eu já fiz um espetáculo há um tempo atrás com direção do Fábio Mazzoni e eu atuava com o Eric Lenati. Era uma versão de Nosferatu. Mas era com os meus textos. O Fábio Mazzoni acompanhava meu blog e ele falou: Eu acho que o vampirismo de hoje é esse vampirismo emocional. Então, a donzela que eu fazia era só com luz de velas, era sombrio, o espetáculo, belíssimo. Muita fumaça e muitas sombras. E eu fazia falando dos meus desamparos, alguns deles, porque era um espetáculo curto e tinha muito tempo de silêncios, também de movimentação, mas já tinha os desamparos ali. E era muito louco, porque a gente estava fazendo um espetáculo que era Nosferatu, mas de repente eu falava, eu sei que shampoo Johnson's não faz bem para o meu cabelo, mas mesmo assim eu uso para ler no chuveiro. Chega de lágrimas, no more tears. Então tinha essa coisa contemporânea naquele Nosferatu, que era esquisito, mas era um esquisito legal, porque ele me convenceu com Era isso. atual. Ele falou, eu falava, ela não pode ela não pode chorar toda a Coca-Cola que bebe para não se desidratar, não pode. E tinha esses elementos e dava esse clima porque era o que ele falou. E daí eu pensei, nossa, é verdade, o vampiro de hoje é o vampiro emocional, né? São os relacionamentos tóxicos, são os perrengues que a gente passa na vida, o que suga a nossa energia, né? A loucura da vida moderna. E foi um espetáculo muito bonito. Então já tinha essa sementinha lá dos desamparos em algo cênico e já tinha essa questão das velas, né? Outro dia foi muito engraçado, porque o Carlos Eber, que é um grande iluminador de cinema, ele me mandou uma mensagem e falou: Você já é a rainha da vela. Fez uma brincadeira com o rei da vela, né? E quando eu era adolescente aqui, minha mãe me colocava em tudo que era concurso de beleza. Eu já fui rainha do sol, rainha da primavera, rainha da feira, não sei do quê. Fui a primeira rainha da cidade daqui. E eu vivi em concurso de beleza. E aí ele falou isso, e o Miguel Arcanjo, quando teve o ciclone aqui, a gente teve que cancelar a peça. Depois a gente fez e gravou e postou. Ele fez nas rapidinhas, ele colocou Rainha dos Raios. Aí eu contei para minha mãe falou: Mais 2 títulos, minha filha. Vou te dar mais um, Rainha das Lives. Pronto. Ai, que lindo! Vou contar para minha mãe, ela vai ficar feliz. Pode. Olha só, eu vou fazer a pergunta Cláudio Fontana, tá? Porque é a pergunta que tem nome. É a pergunta Cláudio Fontana, porque Cláudio entra sempre nas lives e faz essa pergunta. Ou ele me manda pelo WhatsApp. Ele é demais. Cláudio está assistindo nosso querido Leopoldo Pacheco hoje, pelo Rede de Leituras, que estamos aí Sim. no mesmo horário, mas ele mandou a pergunta Cláudio Fontana, tá? Que é a mesma pergunta sempre. Cléo Pares, live é teatro? Eu acho que live é live e teatro digital é teatro digital. Agora nós não estamos fazendo teatro, nós estamos fazendo uma live importante, incrível. Estou super feliz de estar aqui com você. Estava nervosa, ansiosa, porque eu te admiro muito. Acho o trabalho que você está fazendo muito, muito, muito especial. Você e o Miguel Arcanjo são os nossos suportes nessa quarentena. Assim, vocês estão muito, muito valentes nessa história. Acho que essa é a palavra. São valentes. Mas tem também o teatro digital, que é teatro. Por quê? O mundo está assim, não é uma opção. Não é assim, eu vou fazer o teatro digital, não quero fazer o presencial. O teatro possível agora é esse. E eu acho que ele é muito legítimo. E a nossa experiência... Também porque toda semana é diferente, toda semana a gente muda, figurino, cenário, iluminação, com os elementos que a gente tem, mas a gente muda,
texto, toda semana é uma estreia. Toda semana é aquele frio na barriga, aquele medo de entrar em cena. O público... Eu não tenho o suspiro do público, mas até por isso eu não quero mudar. A gente foi convidado para ir para a Simpla. Eu gosto dos comentários, eu vejo depois, a gente grava a tela, eu vejo depois. Isso para mim são os risos, são os suspiros, são até as tosses do público que a gente não tem agora, nesse momento. E eu descobri uma coisa que eu adoro, que é, como o espetáculo que eu faço é monólogo e fala direto ao espectador, se fosse num teatro presencial, eu ia olhar para você, Pedro, ia falar um trecho do texto, ia olhar para outra pessoa, ia falar outro trecho do texto e assim ia. Agora eu posso olhar o tempo inteiro diretamente nos olhos de 80 pessoas, 60 pessoas, 40. Eu estou olhando nos olhos de todo mundo ao mesmo tempo. E há a possibilidade de haver empatia e catarse, tamanha a intensidade, né? Assim, eu tive alguns contatos, eu confesso que eu estou um pouco estafado. Sim, tá. Nesse momento, onde eu produzo muito para reverenciar vocês, mas eu confesso que o seu trabalho me tocou. Eu me emocionei muito vendo Elias Andreato fazer o Fernandes Pessoa. É lindo. O espetáculo do pessoal do Sátiros, do César, da Nicole, do Ivan. Não vi o Ivan ainda no solo dele, mas Mohamed Rafu também fazendo Homem de Lata, Cal. Então, assim, há possibilidade, sim, de haver empatia e catarse. Talvez em uma intensidade menor, mas e acho que se já desperta-se bons sentimentos, se mantém o assunto, o teatro vivo. As pessoas, quando for possível, elas vão estar sedentas, elas irão gulosas ao palco, mas eu acredito que esta transmissão ela vai permanecer e ela vai contribuir de alguma forma. Para quem for ver espetáculo nos Sátiros, que não estiver em São Paulo, vai poder ver de um outro lugar. Eu acho que é mais uma possibilidade. Eu penso exatamente como você. Nós ganhamos uma nova ferramenta. Quando o teatro voltar a ser presencial, que a gente espera que seja o mais breve possível, a gente pode ter isso como uma possibilidade. Eu imagino que uma companhia possa fazer ter um espetáculo presencial e, ao mesmo tempo, um espetáculo online, para que as pessoas de outros estados, de outros países possam acessar, ou o mesmo espetáculo em 2 formatos. Eu acho que a gente ganhou. E, nesse momento, é o que a gente tem. E eu acho que existem, como você falou, exemplos de pessoas, de companhias que estão fazendo lindamente esse trabalho. E a resistência também, como você falou. A arte sempre foi resistência. E nesse momento é fundamental. Há sempre o teatro, ele há sempre entre um teatro e o outro, entre um momento histórico do teatro e o seu antecessor, há uma certa negação, né? Sim. Então, provavelmente o que virá depois do teatro chamado teatro digital vai negá-lo. A diferença é que nós já estamos negando ele atualmente. Mas há quem o aceite. Então, a Anne de Souza está escrevendo: o público abre as portas de casa para o teatro agora. Ah, que lindo, que lindo. Não pode esquecer que é maravilhoso. A gente não pode esquecer que olha, Maria Duval, namorada, te amo. E a gente não pode esquecer também que nós tivemos tentativas como essa, né? De espetáculos sendo transmitidos ao vivo pela televisão, os projetos de teatro da TV Cultura, espetáculos que foram gravados e reproduzidos em DVD, espetáculos que foram transmitidos ao vivo por outras plataformas. Então, só o Pena, tudo que é revolucionário traz questionamentos e críticas. O que eu acho importante é a possibilidade de continuar questionando e criticando. É lógico, a boa crítica que detém embasamento, né? Então, preciso falar sem ter feito teatro antes e sem estar vivendo esse momento, essa experiência. Porque é uma experiência, né? E é verdade isso que o Pena falou. Quando você estuda a história do cinema, é muito louco, porque quando foi o primeiro filme que foi projetado, que era do Griffith, eu acho, não lembro exatamente o nome deles, os irmãos,
que um trem vinha, as pessoas saíram correndo do cinema, Sim. porque achavam que o trem ia atropelar. Depois, quando começaram a fazer plano americano, as pessoas não entendiam, achavam que as pessoas estavam mutiladas, porque era muita novidade, que ainda não absorvia. Quando apareceu a televisão, parecia que o teatro ia acabar. O teatro está sempre aqui, não vai acabar nunca. Então é um momento de reinvenção também. E o novo sempre meio que atravessa um pouco os sentidos das pessoas, né? Sim. Cléo, com 1 hora de live, o Instagram derruba a gente e eu me perco aqui no nosso bate-papo e esqueço do cronômetro. Uma pergunta que eu faço todo final do bate-papo. Nós ainda temos muitas pessoas no nosso país que nunca foram ao teatro. Se uma mulher e um homem que nunca foi ao teatro perguntasse para Cléo de Pares por que eu devo ir ao teatro, o que você responderia? Eu acho que eu responderia que é para sentir melhor a existência, para ver a existência através de uma lupa mágica e senti-la melhor. Não entender, porque eu acho que entender a existência é uma tarefa muito dificultosa. Acho que os filósofos colocam essa questão e esses paradoxos e a gente sempre fica na falta do entendimento. Mas eu acho que o teatro, a experiência teatral, pode nos fazer sentir a existência com mais força. Meu amor, rainha... Que rápido que passou, é muito bom falar com você. Vamos repetir mais vezes. Quando você tomando quiser. Um vinho, Eba! você, Sérgio, pessoal eu no teatro que estava por aí. Sim. Vamos chamar a Maria Casadeval, que chegou agora. A Maricota podia fazer uma live com você. Desnuda a alma do ser humano. Que lindo terminar com isso. Que Queria te lindo. agradecer. Fábio, querido, um beijo no seu coração. Vamos nos marcar para o Fábio estar aqui também. Vai ser muito legal. Para a gente papear. E, meu amor, muito obrigado de todo Eu coração, amei estar com viu? você. Quando acabar essa pandemia, eu quero te encontrar, te abraçar bastante. Poderemos, se Deus quiser. Como eu disse, Sim. eu espero ver você, ver Fábio, te ver no palco, Sim. te ver amparada para falar dos desamparos. E como disse a Angela Dipp, eu quero teatro com perdigoto. Só que ele só vai voltar depois da vacina. Mas vai voltar. Obrigada, meu amor. Ótima semana, tá bem? Para você beijo. Também. Parabéns pelo seu trabalho. Amém. Obrigado. Continua aparecendo por aqui, tá bom? Tá bom, amor. Vou sim. Beijo, gente. Beijo. Valeu.